Olá, muito boa noite a você. Começa agora o Assembleia em Foco, segunda edição. Defesa Civil realiza o levantamento de áreas de risco em São Luís. Manutenção deve suspender fornecimentos de água e energia elétrica em cidades maranhenses no próximo domingo. As despesas de início de ano para os brasileiros e brasileiras. Você vai ver ainda a Casa Josué Monteiro como opção de passeio durante as férias em São Luís. O AF2 está começando. Em 2024 começou e com ele os compromissos com as contas que fazem parte da vida dos brasileiros todo início de ano. IPVA, IPTU, matrículas e materiais escolares são apenas algumas das despesas que precisam entrar no orçamento dos pais e mães de família. Nessa hora, toda a economia acaba sendo muito importante. Depois dos inúmeros gastos das festas do final do ano, o ciclo reinicia para muitos brasileiros com os tradicionais desafios financeiros. É o período de pagar contas e para quem tem filho na escola, o desafio é ainda maior. Para mim é as contas. No caso, o material escolar está tudo caro, matrícula. Todo mês tem boleto, mas no início do ano eles se multiplicam. Qual é a conta que é mais complicada que não pode ficar para trás? Qual que é a prioridade? São as contas bancárias, né? Aluguel, né? Sistema elétrico de casa, energia. A gente precisa estar sempre em dias. Na hora de fazer a escolha, na hora de fazer o pagamento, o senhor já organizou tudo, planejou? A gente sempre faz isso antes de terminar o ano, né? Para que o ano novo comece com tudo organizado. A partir de janeiro tem IPVA, IPTU, faturas do cartão de crédito, matrícula, livros, renovação de seguro de automóvel, enfim. São muitas obrigações no início do ano, mas para dar conta das finanças e deixar os boletos em dia, a dica é se planejar e com muita antecedência. Uma vez não tendo o recurso total no bolso, na carteira, eu preciso sentar na mesa e pensar o seguinte: o que é importante ser pago dentro desse mês? O que é que eu consigo negociar com o meu credor para ser pago no mês seguinte? O que eu não posso, como devedor, é deixar apenas com que as coisas aconteçam. Sabe aquela máxima, deixa a vida me levar? Na área financeira isso não pode acontecer. Outra dica do especialista é negociar as dívidas. A atenção ao valor da parcela é importante para começar 2024 no azul e com o nome limpo. Se eu estou numa situação de endividamento com cartão de crédito, eu preciso planejar para saber como resolver esse problema. E como é que eu resolvo isso? Primeiro, é tentando negociar diretamente com a operadora de cartão de crédito um valor que caiba exatamente dentro do meu bolso. Não adianta negociar aquilo que eu não consigo pagar. O Parque dos Lençóis Maranhenses já é considerado o segundo parque nacional mais bonito do mundo. O levantamento foi feito pela empresa Bounce, que analisou parques de todo o planeta através de publicações nas redes sociais, pesquisas no Google e avaliações de internautas. O Parque dos Lençóis do Maranhão foi o único do Brasil a integrar esse levantamento e perdeu apenas para o Parque Nacional de Kruger, que fica na África do Sul. Então, quem tiver de malas prontas para curtir os lençóis maranhenses durante o fim de semana, já pode tirar aquela onda na publicação dizendo que está no segundo Parque Nacional mais bonito do mundo. Mais um ponto para a gente aí nessa. Olha, uma manutenção programada deve gerar suspensão de fornecimentos de água e energia elétrica em algumas cidades maranhenses. A interrupção está prevista para acontecer no próximo domingo. As informações com a repórter Márcia Carvalho. Olá, o alerta é para os ludovicenses e moradores de 17 municípios maranhenses. De acordo com a Eletrobras e com a Equatorial, haverá o desligamento da energia elétrica neste domingo, dia 7 de janeiro, a partir das 5 da manhã, em virtude de obras de ampliação e reforço na subestação Miranda 2, conforme explica o executivo de operações da Equatorial, Ivan Bazan. Confira.
Neste domingo, dia 7 de janeiro de 2024, a Eletrobras Eletronorte, empresa que transmite energia para que a Equatorial distribua energia aos maranhenses, irá realizar uma intervenção em uma de suas unidades. Serão feitos trabalhos de aumento de potência de transformação na subestação Miranda 2, localizada no município de Miranda do Norte. Com essa intervenção, será necessário por parte da Equatorial Maranhão realizar um desligamento para os seus clientes das 5 horas às 10 horas da manhã de domingo. Os clientes que serão atingidos são dos municípios Anajatuba, Arari, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Cajari, Cantanhede, Icatu, Itapecurumirim, Matões do Norte, Miranda do Norte, Morros, Nina Rodrigues, Pirapemas, Presidente Juscelino, Presidente Vargas, Rosário, Santa Rita, Vargem Grande e Vitória do Mearim. Importante reforçar que a ilha de São Luís não será atingida por esse desligamento. Não vai faltar energia na capital maranhense, mas a CAEMA, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, já informou que haverá falta de água em cerca de 50 bairros da capital. Entre eles São Francisco, Ponta do Farol, Conjunto Habitacional Turu, Coab, Sacavém e Bacanga. Portanto, os moradores dessas áreas precisam ficar atentos e se preparar para a falta de abastecimento de água nesse horário, que vai das 5 da manhã até as 10 da manhã. E o serviço retorna gradualmente a partir desse horário, 10 da manhã, conforme também anunciou a Equatorial e a Eletrobras, porque é o momento em que a energia será religada e possivelmente começa o abastecimento de água na capital. Márcia Carvalho para o Assembleia em Foco. A seguir, Defesa Civil realiza levantamento e aponta dezenas de pontos considerados área de risco em São Luís. A gente volta dentro de instantes. Entre os transtornos ocasionados pelo período chuvoso está o alerta para algumas áreas de riscos e a Defesa Civil realizou um levantamento em São Luís apontando aí diversos pontos problemáticos que precisam ser monitorados. Admiração, encantamento, medo. Estas são as sensações que o centro histórico da capital maranhense desperta em quem o visita. Os casarões, donos de imponências arquitetônicas, também são símbolos do perigo. Um levantamento da Defesa Civil apontou que São Luís tem 89 áreas urbanas que apresentam algum tipo de risco. Entre os imóveis que estão localizados nessas regiões estão os casarões do centro histórico. Tombados como patrimônio da humanidade, muitos deles enfrentam problemas de infraestrutura. Rua da Palma, 117. Este prédio vem trazendo preocupação para quem mora por perto. A fachada mostra sinais de desgastes e moradores afirmam que a parte interna está toda escorada. O medo do desabamento é constante. A Defesa Civil vem monitorando as construções ameaçadas. Nós estamos intensificando as visitas às áreas de risco, monitorando todos os dias essas áreas. Algumas delas também já passaram por limpezas de galerias, limpezas de córregos para evitar alagamento dessas primeiras chuvas, que é quando muitas dessas áreas, desses locais, tem árvores, restos de construção, às vezes até alguns móveis que as pessoas vão descartando e jogando nos bueiros e nos rios. Então, está sendo feitas essas limpezas. Algumas áreas também sofrendo intervenção por parte da nossa Secretaria de Obras, no intuito de amenizar, minimizar esses riscos em muitas áreas e em outras também solucionar de forma efetiva. Esta é a escadaria da Rua Humberto de Campos, aqui no Centro Histórico. Um local bastante frequentado, principalmente à noite. Só que no começo da escadaria, temos aqui um casarão e ele está ameaçado de desabamento. E isso causa constante medo a quem passa por aqui. Estes turistas vieram de Manaus e, apesar de acharem São Luís muito bonita, demonstram preocupação com os casarões seculares. Isso aqui são meio perigosos, né? Até que a gente andou por ali para evitar um pouquinho de desabamento. Já esta servidora pública trabalha próximo ao casarão da Rua Humberto de Campos e pede a atenção do poder público.
Mesmo os prédios em processo de inventário, é bom se ter um cuidado com a nossa cidade, com o patrimônio histórico-cultural que nós temos riquíssimo, para não deixar ameaçados, porque também a gente observa também a inquietação dos turistas em ver a nossa cidade não tão bela como ela precisa ser. Os casarões são os guardiões da memória da quatrocentona São Luís. Mantê-los de pé é fundamental para a preservação da nossa história. Perfeito. Agora a gente conversa com a Ananda Fontinelli, que traz a previsão do tempo para as próximas horas no Maranhão. Ananda, muito boa tarde a você. Oi, Ronald. Boa noite. Boa noite para você que está em casa. Vamos conferir a previsão do tempo para esse final de semana. Na capital, no sábado, deve ser de tempo nublado por aqui, mas não se descarta chuvas isoladas na capital. Já no domingo, o tempo deve ficar aberto, sem previsão de chuva, então dá para curtir uma praia e aproveitar com a família. As temperaturas ficam entre 25 e chegam até os 35 graus na máxima. Já em Maracassumé, região próxima a Gurupi, o fim de semana é de sol sem nuvens pela manhã, tanto no sábado quanto no domingo. E o tempo pode mudar e são esperadas chuvas lá na região. As temperaturas ficam entre 27 e 36 graus. E na cidade Centro Novo do Guilherme, para a gente encerrar, os termômetros chegam a 37 graus na máxima e a mínima é de 25. E o clima no fim de semana deve ser de tempo aberto, sem chuva. É isso, bom fim de semana para vocês e a gente volta a se encontrar segunda-feira. Até lá! Muito obrigado, Ananda. Olha, período de férias e tanto os maranhenses quanto os nossos visitantes buscam na Grande São Luís opções de passeio. História e literatura fazem parte de uma excelente opção na capital. Eu estou falando da Casa Josué Montello, um museu que abriga artigos e informações sobre o escritor que é considerado uma das maiores personalidades da literatura brasileira. Logo na entrada, o visitante é recebido com a mensagem deixada pelo escritor. Ao doar esta biblioteca ao Maranhão, nada mais fácil do que colocar ao alcance das novas gerações os livros que me ajudaram a realizar a vocação literária que levei daqui, como o privilégio de ter nascido em São Luís. Livros e vocação que geraram uma produção que impressiona e que levou o maranhense Josué Montello ao reconhecimento em vários países. Na casa que leva o nome do escritor e jornalista, é possível ter uma ideia disso. São mais de 50 mil títulos e publicações bibliográficas, 40 mil documentos e 3 mil peças museológicas. Tudo doado por Josué Montello. São verdadeiras relíquias guardadas nesta casa que fica no centro de São Luís. Aqui nesse salão, por exemplo, são realizadas exposições durante o ano inteiro, como essa que fala da relação entre Gonçalves Dias e Josué Montello, inclusive com obras raras, como revistas da época da Academia Brasileira de Letras. São várias publicações que demonstram a relação de admiração, como o programa do primeiro curso na instituição e um livro com 20 histórias curiosas sobre o poeta. O passeio pela vida pessoal e profissional de Josué Montello inclui ainda documentos importantes. O manuscrito do primeiro livro lançado em 1941, correspondências com outros autores reconhecidos, ofícios e declarações de quando ocupou cargos de representação internacional e como presidente da Academia Brasileira de Letras. Bem, a Casa de Cultura Josué Montello, com 40 anos de fundação, ela vem desenvolvendo atividades, oferecendo como uma instituição de cultura 3 tipos de espaços na casa, que é o espaço bibliográfico, que são os livros que pertenceram ao próprio Josué Montello e também de outros escritores, outras pessoas que nos doaram, para pesquisa e também para a leitura das pessoas que nos procuram. Nós também temos o acervo arquivístico, que são buscados pelos pesquisadores, voltados para a vida do próprio Josué Montello, e principalmente o nosso museu, que é um atrativo para todas as faixas etárias, e as pessoas encontram nesse museu justamente
tudo aquilo que pertenceu ao escritor, desde a parte de vestuários, fardões, as condecorações, os objetos pessoais dele. Então é uma instituição que oferece 3 tipos de acervo para os pesquisadores, os leitores e os nossos visitantes. Conhecendo um pouco mais, é possível visitar ainda este espaço que reproduz a sala do apartamento de Josué Montello, com todos os itens e posições originais. Fotografias, o último fardão, a máquina de escrever, a paixão pelas caricaturas e charges. Estilo de vida que buscou a valorização do conhecimento e que ainda hoje desperta interesse e serve de fonte para pesquisadores de diversas áreas. Sim, essa foi a maior preocupação. Quando ele foi homenageado com a criação dessa instituição, que é uma instituição da cultura pública, e que ele teve a preocupação de doar por livre e espontânea vontade esse acervo, a grande preocupação dele era oferecer ao público maranhense tudo aquilo que ele não obteve quando na adolescência, ou seja, uma biblioteca com livros, com acervo de qualidade, um atrativo cultural que aumentasse o conhecimento das pessoas, dos jovens principalmente. A Casa Josué Montello fica na Rua das Hortas, no centro da cidade, e abre as portas para visitação pública de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Um passeio literário imperdível para maranhenses, estudiosos e turistas também. Muito bem, então está aí uma ótima opção de lazer, de passeio, de cultura, muita história e literatura, viu? O F2 de hoje fica por aqui, essa e as outras reportagens você pode acompanhar através do site al.ma.leg.br. Tenha uma excelente noite e na segunda-feira a gente se reencontra aqui na programação da TV Assembleia. Ótimo fim de semana!